Você já comprou algo parcelado achando que estava fazendo um bom negócio? Já ouviu aquela frase, são só 12 vezes sem juros, e pensou que estava resolvendo sua vida? Pois é, você não está sozinho. Milhões de brasileiros fazem exatamente a mesma coisa todos os dias. E é por isso que a maioria está presa num ciclo infinito de dívidas que nunca acabam. O parcelamento virou um hábito tão comum, tão natural, que ninguém mais questiona. Virou a forma padrão de comprar. E aí está o problema. O parcelamento não é solução, é armadilha. Uma armadilha silenciosa que te faz acreditar que você pode ter o que não pode pagar. Pense bem, quando você parcela alguma coisa, o que está fazendo na prática? Está pegando um dinheiro do futuro para gastar hoje. Está se comprometendo com uma despesa mensal que vai durar meses, às vezes anos. E o pior, está fazendo isso de forma repetida, porque você não parcela uma coisa só. Você parcela o celular, depois parcela a televisão, depois o sofá, depois a roupa, depois a viagem. E quando você vê, tem 15 parcelamentos diferentes saindo do seu cartão todo mês. E aí não sobra nada. O seu salário já está comprometido antes mesmo de entrar na conta. Você está vivendo no vermelho sem nem perceber. A grande sacada do parcelamento é que ele não dói no momento da compra. Você olha para aquele produto de R$ 3.000 e pensa, nossa, não tenho isso tudo. Mas aí vem o vendedor ou o site e diz, mas você pode parcelar em 10 vezes de 300. E de repente, 300 parece pouco, parece possível, parece que cabe no orçamento e você compra. Mas esquece que vai ter que pagar R$ 300 todo mês pelos próximos 10 meses. Esquece que esse compromisso vai se somar a todos os outros compromissos que você já tem. Esquece que imprevistos acontecem. Esquece que sua situação financeira pode mudar. E quando esquece tudo isso, está criando uma bomba relógio financeira. E tem outro detalhe que a maioria ignora. O parcelamento sem juros é mentira. Não que tenha juros explícitos, mas o preço já está inflado. O lojista já colocou o custo do parcelamento no valor final. Então aquele produto que você está pagando 3.000 parcelado provavelmente custaria 2.500 à vista. Mas você não negocia, não pergunta, não tenta conseguir desconto. Simplesmente aceita o parcelamento porque é cômodo. E paga mais por isso, muito mais. O parcelamento é uma invenção genial do ponto de vista do vendedor, porque ele sabe que você não tem o dinheiro. Ele sabe que se dependesse de você juntar e comprar à vista, talvez nunca comprasse, ou demoraria meses. Mas com o parcelamento, ele vende na hora. E você, que acha que está fazendo um bom negócio, na verdade está apenas assumindo um compromisso que vai te prender pelos próximos meses. E enquanto você estiver preso pagando um parcelamento, não vai conseguir guardar dinheiro, não vai conseguir investir, não vai conseguir construir nada. Vai só pagar, pagar, pagar. E aqui entra um dos maiores erros de quem parcela: não somar tudo. Você olha só para aquele parcelamento específico. Ah, são só 200 por mês, dá para pagar. Mas tem outro de 150, outro de 100, outro de 80, outro de 300. Quando você soma tudo, são R$ 1.000 por mês só de parcelamentos. R$ 1.000 que você comprometeu sem nem perceber, porque cada decisão foi tomada isoladamente. Você nunca parou para olhar o total. E aí no fim do mês não sobra nada. E você não entende por quê. O porquê está exatamente aí, nos parcelamentos que você ignorou. Tem gente que defende o parcelamento dizendo, mas é sem juros, então tanto faz pagar à vista ou parcelado. Não, não tanto faz, porque quando você compra à vista, a dor é imediata. Você sente o impacto, vê o dinheiro saindo, e isso te faz pensar 2 vezes antes de comprar. Mas quando você parcela, não sente nada. A compra fica indolor, e quanto mais indolor, mais você compra.
É psicologia básica. E os bancos e lojistas sabem muito bem disso. Por isso empurram o parcelamento o tempo todo. Porque sabem que você vai comprar mais. E quanto mais você compra, mais você fica preso. Outro ponto que ninguém fala. Parcelamento te impede de aproveitar oportunidades. Porque se você está com o orçamento todo comprometido com parcelamentos, não tem margem para nada. Aparece uma promoção boa, não pode aproveitar. Surge uma emergência, não tem como pagar. Precisa trocar algo que quebrou, vai ter que parcelar de novo. E aí o ciclo se repete. Você fica eternamente preso, sem folga, sem margem, sem liberdade. E tudo isso porque achou que parcelar era uma boa ideia. Tem também a ilusão de que você está organizando as contas ao parcelar. Parcelei em 12 vezes para caber no orçamento. Mas organizar não é espalhar uma despesa grande em várias pequenas. Organizar é ter o dinheiro antes de comprar. É planejar. É juntar. É comprar à vista. Porque quando você compra à vista, a compra acabou ali. Você não fica meses pagando. Não fica meses preso. Comprou, pagou, acabou, livre. Mas quando parcela, fica meses carregando aquilo. E se arrepender? Tarde. Já está preso. E vamos falar sobre o pior tipo de parcelamento. Parcelar coisas pequenas. Você vai no mercado e parcela a compra. Parcela a conta do restaurante. Parcela 20, 30 reais. Isso é simplesmente insano. Porque se você precisa parcelar uma despesa tão pequena, é porque está completamente sem controle. É porque está gastando mais do que tem. E em vez de cortar os gastos, em vez de ajustar a vida ao seu orçamento, você empurra o problema para frente. E ele só cresce. O parcelamento também cria uma falsa sensação de poder aquisitivo. Você olha para aquele parcelamento de 100 reais por mês e pensa, consigo pagar. E aí compra. E depois compra de novo. E de novo. Porque cada vez que você olha isoladamente, parece que dá. Mas a realidade é que você não pode. Você está se enganando. Está vivendo acima das suas possibilidades. E quanto mais você faz, isso mais fundo você cava o buraco. Tem gente que até defende, mas eu só parcelo coisas importantes. Certo. E o que é importante? O celular novo que o seu atual ainda funciona? A televisão maior porque a sua está pequena? O sofá novo porque o antigo está velho? A maioria das coisas que a gente parcela não é importante, é desejo. E não tem problema ter desejo. O problema é não ter controle sobre esses desejos. É ceder todo santo dia. É achar que precisa de tudo agora. Não precisa. Pode esperar. Pode juntar. Pode comprar à vista. E aqui vai uma verdade que dói. Se você não tem o dinheiro para comprar à vista, então você não pode comprar. Simples assim. Mas então eu nunca vou ter nada. Errado. Você vai ter. Mas vai ter de forma planejada, consciente, sustentável. Vai juntar, vai comprar, vai ter. Sem dívida, sem compromisso mensal, sem prisão. E isso é muito mais libertador do que ter tudo agora e passar anos pagando. Outra coisa, o parcelamento te tira a capacidade de negociação. Porque quando você aceita parcelar, está aceitando o preço cheio. Mas se você tem o dinheiro e oferece pagar à vista, consegue desconto, consegue negociar, consegue pagar menos. Mas se você sempre parcela, nunca vai ter essa vantagem. Vai sempre pagar o preço máximo. E vai achar normal, e tem um impacto psicológico. Viver com dívida gera ansiedade, gera estresse. Você sabe que todo mês vai ter que pagar, que não tem como escapar, que se atrasar, vem juros, que se não pagar, vai para o nome sujo. Isso pesa, isso cansa, isso afeta a sua saúde mental. E tudo por quê? Porque você quis ter algo agora em vez de esperar. Vamos falar agora sobre os juros, porque tem parcelamento sem juros e tem parcelamento com juros. E muita gente nem olha a taxa, simplesmente aceita.
Ah, posso parcelar em 18 vezes? Ótimo! Mas esquece de ver que cada parcela tem juros embutidos. Esquece de calcular quanto vai pagar no final. E quando finalmente percebe, já pagou o dobro do valor original. E aí vem o arrependimento. Mas tarde demais, o dinheiro já foi. E tem uma modalidade ainda pior, o crédito rotativo do cartão. Você parcela, não consegue pagar a fatura cheia, aí entra no rotativo. E aí sim o buraco fica profundo, porque os juros do rotativo são os mais altos do mercado. Você pode estar pagando 15% ao mês. Ao mês! Isso é insano, mas acontece com milhões de pessoas e muitas nem sabem que estão pagando esses juros. Só sabem que a fatura não para de crescer. O parcelamento também afeta sua visão de longo prazo, porque você está sempre focado no curto prazo. Quanto vou pagar esse mês? Em vez de perguntar, quanto vou pagar no total? Vale a pena? Preciso mesmo disso? São perguntas diferentes e que levam a decisões completamente diferentes. Mas quando você está no automático, não faz essas perguntas. Simplesmente parcela e segue. Tem outro problema. O parcelamento te impede de guardar dinheiro, porque se todo mês você tem que pagar parcelamentos, não sobra nada para guardar. E, sem guardar, não tem reserva de emergência. E sem reserva, qualquer imprevisto vira desespero. E aí, você precisa parcelar de novo. Ou pior, fazer um empréstimo. E aí, o ciclo fica ainda mais vicioso. E para quem acha que está investindo ao parcelar, precisa entender uma coisa. Investimento te traz retorno. Parcelamento te traz despesa. Você não está investindo quando parcela um celular. Está gastando. Está assumindo uma dívida. Mesmo que seja sem juros, é uma dívida. E dívida não é investimento. Nunca foi. Nunca será. Agora vamos ao que realmente importa. Como sair dessa armadilha? Primeiro passo: pare de parcelar. Completamente. Pelo menos até você quitar todos os parcelamentos que já tem. Segundo passo: liste todos os seus parcelamentos. Todos mesmo. Veja quanto está pagando por mês. Some tudo. Assuste-se, se for o caso, porque você precisa enxergar a realidade. Terceiro passo: priorize. Se você tem 10 parcelamentos, veja quais têm juros. Pague esses primeiro. Se todos são sem juros, vá pagando conforme vão vencendo. E enquanto está quitando, não faça novos parcelamentos. Nenhum. Zero. Porque se você continuar parcelando, nunca vai sair do lugar. Vai ficar eternamente preso. E a ideia aqui é justamente o contrário. É se liberar. É ter o seu salário de volta. É poder escolher o que fazer com o seu dinheiro em vez de já estar tudo comprometido antes mesmo de receber. Depois que você quitar tudo, aí sim você pode pensar em comprar coisas, mas comprar à vista. Ou, no máximo, parcelar em poucas vezes e sem juros, e apenas se realmente fizer sentido, mas sempre tendo o total do valor disponível. Porque aí, se der algum problema, você paga tudo de uma vez e se livra. Tem essa flexibilidade, esse controle. Outra dica prática: quando for comprar algo, pergunte sempre o preço à vista e negocie. Muita gente nem tenta negociar porque já assume que vai parcelar. Mas se você mostra que tem o dinheiro e quer pagar à vista, consegue desconto. Às vezes 10%, 15%, até 20%. Isso é dinheiro real que fica no seu bolso. E se você pegar esses descontos acumulados ao longo de um ano, vai ver quanto dinheiro você estava jogando fora, aceitando pagar o preço cheio parcelado. Tem também a estratégia de usar o parcelamento a seu favor, mas de forma consciente. Como? Você parcela, mas tem o dinheiro total guardado. Aí pega esse dinheiro e coloca rendendo em algum investimento conservador. E todo mês você tira de lá o valor da parcela. No final, você paga o produto pelo preço parcelado, mas ganhou um pouco de rendimento. Funciona? Funciona. Vale a pena? Só se o rendimento for maior que o desconto que você conseguiria pagando à vista. E na maioria das vezes, não é.
Então é melhor pagar à vista mesmo. E tem uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. Parar de achar que você precisa ter tudo agora. Você não precisa. Pode esperar, pode juntar, pode planejar. E quando você finalmente compra, a satisfação é muito maior. Porque você sabe que aquilo é realmente seu. E você pagou, que não deve nada, que não está preso. Isso é liberdade, isso é controle. Isso é ter uma relação saudável com dinheiro. Outra coisa importante, ensine isso para quem está perto de você. Se você tem filhos, mostre a eles como funciona o parcelamento. Mostre os perigos, mostre as armadilhas. Porque se eles aprenderem isso cedo, vão evitar os erros que você cometeu. Vão ter uma vida financeira muito mais saudável. E isso é um presente enorme, muito maior do que qualquer brinquedo ou roupa que você possa comprar para eles. E se você está lendo isso e percebendo que está completamente preso em parcelamentos, não entre em desespero. Dá para sair. Vai exigir disciplina. Vai exigir sacrifício. Vai exigir dizer não para você mesmo muitas vezes. Mas é possível. Comece devagar. Comece quitando um parcelamento, depois outro, e não faça novos. Eventualmente você vai zerar tudo. E quando isso acontecer, você vai sentir um alívio enorme. Vai sentir que tem o controle da sua vida de volta. E quando você sair dessa, tome cuidado para não cair de novo, porque a tentação vai estar sempre lá. O vendedor vai sempre oferecer o parcelamento. A propaganda vai sempre mostrar aquelas parcelas pequeninas. Mas você vai lembrar de como foi ruim estar preso. Vai lembrar do estresse, da ansiedade, da falta de liberdade. E vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de parcelar qualquer coisa. Uma última reflexão. O parcelamento é confortável, é fácil, é tentador, mas conforto e facilidade nem sempre são bons. Às vezes, justamente o que parece mais difícil, juntar dinheiro, esperar, comprar à vista, é o que te leva ao resultado que você realmente quer. Liberdade financeira, tranquilidade, controle. Então, da próxima vez que você ouvir 12 vezes sem juros, pergunte-se: será que eu realmente quero me prender pelos próximos 12 meses?